Às vezes não é o silêncio que nos acalma, mas o som certo. Aquele som que toca o coração como se dissesse, é por aqui. Há algo misterioso em ouvir. Não apenas escutar, mas receber uma vibração que se instala dentro da alma. Desde o princípio dos tempos, o que o ser humano ouve molda o que ele acredita, e o que ele acredita decide o caminho que ele trilha. É por isso que muitos vivem exaustos, correndo atrás da prosperidade, mas sentindo um vazio que nem todo o esforço consegue preencher. Talvez você também conheça essa dor invisível. O esforço constante, a busca por segurança, a vontade de mudar de vida, mas com a sensação de que algo dentro ainda não te permite descansar. Você trabalha, planeja, ora, tenta manter a mente positiva, mas a paz parece sempre um pouco mais distante do que o planejado. Essa é a busca sem silêncio, a corrida que não termina, a tentativa de ser próspero, sem antes aprender a estar em paz. Há quem diga que basta trabalhar mais, acreditar mais, tentar mais. Mas existe algo mais sutil e mais poderoso acontecendo por baixo dessa superfície. A fé vem pelo ouvir. Essas palavras, escritas em Romanos, são mais do que um conselho espiritual. São uma lei profunda sobre a natureza humana. Porque o que você ouve todos os dias, mesmo sem perceber, vai se transformando em crença. E suas crenças se tornam o alicerce do seu destino. É assim que, em silêncio, o som constrói a vida. Epicteto, um filósofo que compreendia as dores humanas com uma lucidez quase divina, disse: "Não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece." E aqui está a chave oculta. O ouvido é a porta da mente. É por ele que entra o significado das experiências. O que você ouve sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a vida, tudo isso vai se tornando o filtro pelo qual você interpreta a realidade. E é esse filtro que define se você vive em escassez ou em prosperidade. Pense nisso. A mente é um campo fértil. Durante o dia você planta pensamentos. Durante a noite você colhe sensações. O que você ouve enquanto o corpo repousa, a mente grava como verdade. É como se, enquanto a razão dorme, as sementes do inconsciente germinassem sem resistência. E quando a manhã chega, você desperta com uma nova programação interior, mesmo sem se dar conta. Por isso, o que entra pelo ouvido é muito mais do que som. É destino em forma de vibração. Agora imagine, e se a prosperidade não fosse conquistada pelo esforço, mas atraída pela coerência? Coerência entre o que você pensa, o que você ouve e o que você acredita. Talvez o que te separa da abundância não seja a falta de capacidade, mas o excesso de ruído. O barulho das comparações, das culpas, das vozes antigas, dizendo que você não pode, que não merece, que precisa lutar sempre. Esses sons são sementes de escassez que crescem nas madrugadas sem que você perceba. Mas há outro caminho, um caminho mais silencioso, mais sábio, mais verdadeiro. O caminho de reeducar o que entra pelos ouvidos, de escolher conscientemente o som que alimenta a sua fé e não o seu medo, de deixar que, à noite, a sua mente ouça palavras que edificam, que afirmam, que constroem. Porque quando você dorme, o corpo descansa, mas a alma continua ouvindo, e o que ela ouve pode mudar o seu destino. Esta noite, talvez não seja apenas mais uma noite, pode ser o início de uma transformação silenciosa. Uma transformação que começa não com o esforço, mas com o som. Porque há palavras que curam, há vozes que reorientam, há vibrações que abrem o caminho da prosperidade. E se você permitir, o que está prestes a ouvir pode se tornar o som que muda o seu destino. Agora respire fundo, deixe a mente repousar e apenas ouça. Porque tudo o que você ouve com fé, um dia, se transforma em vida. Há um tipo de barulho que não vem de fora. Ele nasce dentro. É o som das vozes antigas que repetem o mesmo refrão. Você não vai conseguir. Falta algo em você. Ainda não é suficiente. Esse ruído é invisível, mas domina os pensamentos de quem vive cansado por dentro. Ele faz com que o corpo se mova, mas a alma permaneça imóvel. Muitos buscam prosperidade,
mas carregam dentro de si uma sintonia de escassez. Falam sobre fé, mas pensam em medo. Falam sobre riqueza, mas alimentam culpa. E é nesse contraste silencioso que a mente se perde. O diálogo interno é como um eco contínuo que molda o estado emocional. Cada pensamento repetido se torna uma frequência, e essa frequência atrai circunstâncias que combinam com ela. Por isso, a verdadeira prosperidade não começa no bolso, mas no som interno que se repete quando ninguém está ouvindo. A mente, sem perceber, grava o tom das palavras muito mais do que o seu conteúdo. Você pode dizer, eu creio, mas se a emoção por trás é de dúvida, é o som da dúvida que o inconsciente registra. Talvez você tenha herdado vozes antigas, frases ditas pelos pais, pelos professores, pela sociedade, vozes que confundem prudência com medo, humildade com limitação, amor com culpa, e sem notar, você as repete dentro de si. Elas se tornam uma trilha sonora constante. Comparações, autocríticas, cobranças. É esse murmúrio constante que sabota o silêncio da mente e impede o espírito de ouvir o som da verdadeira abundância. Quando o ruído interno domina, a pessoa confunde movimento com direção. Faz, tenta, insiste, mas sem paz. O esforço vira barulho. A energia é gasta tentando corrigir o que o próprio ruído criou. A prosperidade nesse estado nunca floresce, porque o solo está saturado de sons contraditórios. E o pior é que quanto mais alguém tenta compensar com ação, mais alimenta o próprio desequilíbrio. Epicteto dizia que não é o que acontece conosco que nos perturba, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. Essa frase simples revela a natureza do ruído interno. Ele é o narrador invisível da sua vida, aquele que transforma cada experiência em história de derrota ou em aprendizado. Quando a mente é dominada por sons de escassez, ela se torna como um rádio desajustado. Sintoniza o medo mesmo quando busca fé. Há um instante sagrado no final do dia, quando o corpo se entrega ao repouso e a mente desacelera. É nesse instante que o diálogo interno se revela com mais clareza. As frases vêm como ondas, e o que você ouve antes de dormir é o que a sua alma continuará escutando enquanto o corpo descansa. É por isso que à noite, o que entra pelos ouvidos é mais importante do que aquilo que você fez durante o dia. Porque durante o sono, a mente não filtra, ela apenas absorve. O inconsciente é como uma terra fértil que não escolhe as sementes. Ele acolhe tudo o que é plantado. Se você adormece ao som da ansiedade, acorda cansado. Se adormece ao som da culpa, desperta pesado. Mas se adormece em gratidão, o corpo descansa e a mente cria. Por isso, o ruído interno não é apenas um incômodo emocional. Ele é uma frequência criadora. E toda criação começa pelo som. No fundo, prosperar é aprender a escutar. Escutar o que está por trás dos pensamentos, por trás das palavras, por trás da própria voz interior. Quando o silêncio volta a ser ouvido, a prosperidade encontra espaço para florescer. Porque a mente em paz se torna uma ponte. Uma ponte entre o que você deseja e o que você se torna. Assim, antes de procurar mudar o mundo ao redor, talvez seja necessário apenas ajustar a sintonia do que vibra dentro. O som interno é o primeiro alicerce da riqueza. E quando o ruído se dissolve, o coração enfim começa a ouvir o som do próprio propósito. Há quem viva ocupado o tempo todo, mas nunca realmente presente. O corpo se move, as tarefas se acumulam, o dia termina, e ainda assim, algo dentro parece vazio. É o erro invisível de confundir movimento com direção. O mundo ensina que produtividade é sinônimo de valor, mas a sabedoria antiga sempre alertou. Não é a quantidade de ações que traz prosperidade, e sim a lucidez por trás delas. A Bíblia diz em Provérbios, não é bom agir sem refletir. E, no entanto, o que mais vemos são mentes exaustas que agem sem compreender o porquê. Essa pressa disfarçada de progresso cria uma ilusão de avanço. As pessoas correm, respondem mensagens, traçam metas, mas vivem em estado de urgência constante. O coração se acostuma ao ritmo da dopamina, não da direção. Cada tarefa concluída gera um pequeno alívio, mas não uma transformação.
É como remar com força em um barco sem leme. Há esforço, há movimento, mas não há destino. A mente saturada de pressa não tem espaço para ouvir a intuição, e a prosperidade nasce justamente dessa escuta. A dopamina da urgência é traiçoeira. Ela oferece a sensação de conquista, mas apenas alimenta o ciclo da ansiedade. Você sente que está fazendo muito, mas por dentro continua preso ao mesmo ponto. É o ruído do fazer sem propósito. O ruído que rouba o silêncio interior, o único lugar onde as verdadeiras decisões se formam. Sem reflexão, o agir vira fuga. E o que era para ser caminho, torna-se labirinto. A mente cansada de tanto tentar não percebe que prosperidade não nasce do cansaço, mas da clareza. A prosperidade é uma força silenciosa. Ela não responde à pressa, mas à coerência. Um ato pequeno feito com propósito tem mais poder do que uma centena de ações impacientes. Quando a alma está em paz, cada gesto se torna fecundo. O trabalho deixa de ser um peso e passa a ser expressão de propósito. Não há necessidade de provar nada, nem de competir. Há apenas o fluir natural de quem sabe para onde está indo. O cansaço desaparece quando a ação nasce do centro, e não do medo de ficar para trás. Talvez então o segredo não esteja em fazer mais, mas em ouvir mais. Ouvir o próprio ritmo, o próprio tempo, o próprio coração. Prosperar é compreender que há uma diferença entre estar ocupado e estar em construção. O primeiro busca preencher o tempo. O segundo busca expandir o sentido. Quando o som da urgência se silencia, o som da sabedoria começa a emergir. E é nesse espaço de quietude lúcida que a verdadeira prosperidade começa a nascer. Há um momento em que a mente adormece, mas o espírito continua desperto. É nesse instante, silencioso e invisível, que o som se torna mais poderoso do que o pensamento. A ciência já comprovou que o cérebro permanece ativo durante o sono, processando palavras, emoções e frequências que chegam até ele. Espiritualmente, é o período em que o consciente se cala e o coração fala. Quando o corpo repousa, o campo mais profundo da mente se abre. É nesse espaço que a fé e a neurociência se encontram. Enquanto você dorme, o semeador planta. Essa antiga metáfora de Marcos 4 descreve o mistério da semente lançada na terra, sem que o lavrador saiba como ela cresce. Assim também é a mente. Enquanto o sono se instala, as palavras ouvidas durante o dia, e principalmente as que ecoam na noite, penetram as camadas mais profundas da consciência. O que é ouvido nesse estado torna-se crença. O que é crença torna-se comportamento. E o comportamento constrói destino. É por isso que o que você ouve antes de dormir importa tanto. As últimas palavras que tocam o ouvido antes do sono se tornam as primeiras que o inconsciente repete ao amanhecer. O cérebro grava sons e emoções como se fossem experiências reais. O tom da voz, a intenção, o ritmo, tudo se transforma em impressão mental. Se o som é de fé, o corpo descansa em confiança. Se o som é de medo, o corpo desperta em defesa. A escolha do som noturno é, na verdade, uma escolha de destino. Durante a noite, o consciente se apaga, mas o coração continua interpretando. É como se o universo inteiro sussurrasse o que você está pronto para ouvir. As antigas tradições espirituais sempre compreenderam isso. A noite é um templo, e o templo se constrói pelo som. É por isso que as palavras de Napoleon Hill, quando ouvidas com presença, agem como sementes de prosperidade plantadas na mente adormecida. Elas não apenas informam, elas transformam. Ouvir dormindo é mais do que um hábito. É um ato de fé silenciosa. É entregar o controle e permitir que a alma seja ensinada em repouso. É lembrar que a verdadeira mudança não acontece apenas quando você faz, mas também quando você permite que o som certo trabalhe dentro de você. Porque enquanto o corpo descansa, o som continua moldando o destino. E o que você decide ouvir à noite é o que o seu coração repetirá, em silêncio, durante toda a vida. Nem todo conhecimento liberta. Há palavras que parecem sábias, mas apenas alimentam o medo em silêncio. É o tipo de conteúdo que se veste de profundidade,
mas planta inquietação. Notícias, discursos, músicas, vídeos, todos trazem frequências. E muitas dessas frequências, mesmo que não digam nada diretamente negativo, despertam no corpo o estado de ameaça. A mente racional até acredita que está aprendendo, mas o corpo sente medo. E o medo silencioso é o maior ladrão de prosperidade que existe. A amígdala cerebral, parte do nosso sistema emocional, registra primeiro a emoção e só depois a razão. Isso significa que, antes mesmo de entender uma mensagem, o corpo já reagiu a ela. Quando a emoção é medo, tensão, comparação ou culpa, o sistema nervoso entra em alerta. E nesse estado a mente não cria, apenas defende. É assim que, sem perceber, muitos alimentam diariamente uma mentalidade de escassez. Pensam que estão se informando, mas na verdade estão se programando para sobreviver, não para prosperar. O medo é astuto. Ele se disfarça de prudência, de realismo, de cuidado. Ele convence a pessoa de que está sendo responsável, quando na verdade está sendo refém da própria desconfiança. É o medo que impede de sonhar, de arriscar, de se abrir ao novo. A alma, quando dominada por esse tipo de som, começa a duvidar da própria capacidade de crescer. E quanto mais se busca segurança em informações externas, mais distante fica a segurança interior. Napoleon Hill compreendeu esse mecanismo com uma clareza rara. Seus ensinamentos não falam de riqueza apenas no sentido material, mas como um estado de consciência. O conteúdo que ele propunha não era para excitar a mente, mas para silenciá-la. Era um treinamento para substituir sons de dúvida por sons de propósito, para ensinar a mente a pensar em termos de possibilidade, não de escassez. Cada frase dele é uma reprogramação do inconsciente. Cada palavra, uma semente de coragem plantada em solo fértil. Por isso, cuidar do que se ouve é um ato de amor próprio. Porque o som que alimenta o medo enfraquece o espírito, mas o som que inspira propósito reergue a alma. O conteúdo que você consome define o estado em que você vive. Se o som traz medo, ele te prende. Se traz fé, ele te expande. Prosperar é também aprender a filtrar os sons do mundo, escolhendo aqueles que fortalecem a paz e não a ansiedade. O verdadeiro sábio não ouve tudo. Ele ouve o que o faz crescer em silêncio. Muitos dizem querer prosperidade, mas poucos estão verdadeiramente preparados para recebê-la. Desejar prosperar é fácil, mas estar emocionalmente pronto é outra jornada. Há corações que pedem abundância, mas ainda vivem presos ao medo de perder, ao receio de se destacar, à culpa de querer mais do que os outros. A mente diz, eu quero, mas o coração responde, eu não sei se mereço. E é essa dissonância silenciosa que faz a prosperidade se aproximar e recuar, como uma maré que nunca se fixa na areia. A maturidade emocional é o terreno onde a abundância se enraiza. Quando o coração ainda está imaturo, a prosperidade se transforma em ansiedade. O dinheiro vira preocupação, o sucesso vira fardo, a liberdade vira culpa. É por isso que tantas pessoas alcançam o que desejam e pouco tempo depois voltam ao ponto de partida. Não porque perderam tudo, mas porque não estavam interiormente ajustadas ao novo nível de vida. O exterior muda, mas o interior ainda vibra na escassez. A Bíblia ensina, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa frase fala sobre integridade, mas também sobre vibração. O pouco não é um castigo, é um treinamento. Aquele que aprende a lidar com o pouco com gratidão e sabedoria, expande naturalmente o espaço para o muito. Porque a prosperidade não suporta desordem emocional. Ela exige clareza, respeito, equilíbrio. E esses estados nascem da fidelidade interior, não do acúmulo exterior. Há um instante em que a vida testa o coração antes de conceder o que ele pede. Não é uma punição, é uma preparação. Se o desejo é puro, ele se transforma em propósito. Se é movido pelo medo, se desmancha no tempo. Prosperar exige que o interior e o exterior caminhem na mesma direção. Quando há coerência entre merecimento emocional e clareza moral, o fluxo da vida se alinha.
O que antes era luta, torna-se consequência natural de quem está pronto. Estar pronto para prosperar é um estado silencioso. Não há ansiedade, não há pressa, não há comparação. Há apenas confiança. O coração amadurecido não implora. Ele se abre. Ele entende que prosperar é servir com plenitude, não acumular com medo. A abundância chega quando a alma compreende que merecer não é uma questão de sorte, mas de harmonia. Quando o coração se organiza, a vida se reorganiza com ele. E a prosperidade, então, deixa de ser um desejo e passa a ser o reflexo do seu estado interior. Quando a noite chega e o mundo se aquieta, algo sagrado acontece. O ruído das tarefas cessa, o corpo desacelera e a alma volta a falar. É nesse intervalo entre o dia e o sono que o invisível começa a agir. Durante o sono, o cérebro integra memórias, emoções e crenças. Ele separa o essencial do supérfluo, o verdadeiro do ilusório. A noite é o momento em que o espírito reorganiza o caos do dia. E é nesse espaço de recolhimento que o silêncio se torna o solo fértil da transformação interior. O lavrador não planta sob ruído. Ele espera o entardecer, quando a terra se torna mais receptiva e o vento mais calmo. Assim também é a mente humana. Ela precisa do silêncio para absorver as sementes da prosperidade. É inútil tentar plantar ideias de abundância em um solo agitado pela ansiedade. O som da pressa impede que as sementes se assentem. Mas quando a noite chega, o terreno mental se abre, e o som certo ouvido nesse estado se transforma em raiz. Há uma sabedoria silenciosa nas horas noturnas. É o momento em que as máscaras sociais se desfazem e o ser humano fica nu diante de si mesmo. Não há disfarce, não há papel, não há controle. Apenas a verdade interna, revelada pelas vozes do pensamento. É por isso que o silêncio da noite é um laboratório espiritual. Nele, tudo o que você é se torna audível. O medo, o amor, a dúvida, a fé, todos falam ao mesmo tempo, pedindo para serem compreendidos e transformados. Aqueles que aprendem a usar a noite com sabedoria descobrem que o sono não é apenas descanso, mas também criação. O que se ouve e se sente antes de dormir é como um código entregue ao universo. E o universo responde durante o sono. Quando você escolhe o som certo, o som que carrega fé e propósito, o inconsciente trabalha a seu favor. Ele reconstrói o que o dia quebrou, cura o que a mente feriu e prepara o corpo para viver com mais lucidez. O silêncio noturno é uma oportunidade de renascimento diário. É nele que a alma aprende a escutar o próprio destino. Por isso, adormecer em paz é uma forma de oração. Não uma oração de palavras, mas de frequência. O som que você entrega à noite se torna o som que o universo devolve ao amanhecer. E quem compreende esse mistério deixa de buscar prosperidade apenas no esforço e começa a encontrá-la na harmonia entre o som, o silêncio e o espírito. A mente humana é como uma roda em movimento contínuo. Tudo o que se pensa, repete. Tudo o que se repete se torna crença. E tudo o que se acredita se manifesta na realidade. Napoleon Hill compreendeu esse ciclo e o chamou de autossugestão, o poder de alimentar a mente com pensamentos intencionais até que eles se tornem parte do próprio ser. Ele dizia: você se torna aquilo que pensa continuamente. Essa verdade é simples, mas profunda, porque o pensamento não é apenas ideia, é energia moldando o invisível. A Bíblia confirma esse princípio com clareza. Como imagina em sua alma, assim ele é. A alma é o espelho que reflete o conteúdo da mente, e o reflexo não falha. Se o que ela imagina é escassez, escassez será o reflexo. Se o que ela imagina é abundância, abundância será o resultado. A autossugestão é, portanto, o ato de escolher conscientemente o que o espelho da alma irá projetar. É um exercício silencioso, mas constante. Uma reprogramação diária da consciência. Palavras são sementes mentais. Quando repetidas com emoção e presença, elas se tornam raízes. E quando enraizadas, começam a dar frutos em forma de comportamento.
O segredo está em compreender que a mente não obedece às palavras soltas, mas às palavras sentidas. Repetir frases sem emoção é como lançar sementes sobre o vento, mas repetir com fé, com sentimento verdadeiro, é como plantá-las em terra fértil. É assim que as afirmações se transformam em realidades. A autossugestão não é mágica, é disciplina. Ela é a prática silenciosa de alinhar o que se diz com o que se sente e com o que se faz. É a fé aplicada à psicologia da mente. Cada palavra de propósito pronunciada com sinceridade altera o campo vibracional interno, muda o ritmo do corpo, reorganiza o padrão emocional. Quando a mente ouve repetidamente palavras que elevam, ela passa a agir conforme elas, e o que antes era apenas intenção se transforma em natureza. Esse ciclo invisível é a raiz da transformação duradoura. Tudo o que você alimenta em pensamento cresce. Tudo o que você repete com fé se consolida. Prosperidade, saúde, paz. Tudo começa como uma sugestão plantada no terreno da consciência, e quem aprende a falar com a própria alma com verdade se torna criador da própria realidade. A autossugestão é o diálogo sagrado entre o ser e o destino, o ciclo que transforma som em fé e fé em vida. O medo é uma fé distorcida, é acreditar com convicção que o pior vai acontecer. Ele se disfarça de cautela, de prudência, de racionalidade, mas no fundo é apenas a mente tentando se proteger do desconhecido. E enquanto tenta controlar o futuro, o ser humano perde o presente. A vida se transforma em um campo de defesa constante e não de criação. É o medo que faz com que as pessoas tentem prever, calcular, garantir tudo antes de agir. Mas a prosperidade, como toda força viva, não nasce do controle. Ela floresce da confiança. Sêneca, o sábio estoico, escreveu: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." E essa é talvez uma das maiores verdades espirituais. O sofrimento antecipado é o que rouba a força da ação e a leveza da fé. Quando a mente se prende ao medo do que pode dar errado, ela deixa de enxergar o que pode dar certo. E a energia criativa que poderia ser usada para construir passa a ser usada para se defender. A pessoa que tenta controlar o futuro com medo vive exausta, porque luta contra o que ainda nem existe. O medo também é uma distorção da memória. Ele nasce de experiências passadas que deixaram cicatrizes emocionais. O inconsciente registra essas dores e cria a ilusão de que se repetir padrões antigos é uma forma de se proteger. Mas o passado não é um profeta, é apenas um espelho do que ainda não foi curado. Enquanto a mente repete o medo, o corpo vive em alerta. E o corpo em alerta não cria, apenas sobrevive. A prosperidade exige o contrário disso, um estado de abertura, confiança e presença. A fé verdadeira anda antes da certeza. Ela não espera o cenário perfeito, nem as condições ideais. Ela age com coragem serena, mesmo sem garantias. Esse é o segredo dos que transformam a própria realidade. Trocam a expectativa de controle pela expectativa de crescimento. Compreendem que cada desafio não é uma ameaça, mas uma oportunidade de expansão. Enquanto o medo paralisa, a fé movimenta. Enquanto o controle limita, a entrega liberta. Quando o coração se liberta da necessidade de prever tudo, o universo começa a colaborar. A vida flui em sintonia com a confiança e não com a tensão. Prosperar não é dominar o futuro, é alinhar-se com ele. É acreditar que o bem trabalha em silêncio, mesmo quando os olhos ainda não veem. O medo é sempre barulhento, mas a fé é silenciosa. E é nesse silêncio que a prosperidade encontra morada, porque o coração confiante já entendeu. Quem tenta controlar o futuro com medo, perde o presente e bloqueia o milagre que está acontecendo agora. Tudo o que você emite retorna. Essa é uma das leis mais silenciosas e mais poderosas da existência. Cada palavra, cada pensamento, cada emoção cria uma frequência. E essa frequência, como uma onda invisível, viaja pelo campo da vida e volta com a mesma intensidade com que foi lançada.
A Bíblia ensina: da abundância do coração fala a boca. O que o coração sente, a boca expressa. E o que a boca expressa, o universo escuta. É assim que a vida responde. Não ao que você deseja, mas ao que você vibra. A prosperidade não se atrai com fórmulas, mas com coerência. Quando o pensamento, a emoção e a ação vibram em harmonia, o mundo se reorganiza em torno dessa frequência. O som da prosperidade é som de coerência. É a fé falada em voz calma, a emoção sentida com verdade e a ação executada com presença. Essa harmonia cria uma ressonância, e essa ressonância se torna campo magnético. O que está em sintonia com ela se aproxima naturalmente, sem esforço. Estudos modernos mostram que quando uma pessoa medita antes de dormir, o coração e o cérebro entram em coerência. O ritmo cardíaco se ajusta ao padrão das ondas cerebrais e o corpo inteiro começa a vibrar em harmonia. Esse estado aumenta o foco, a clareza e a disposição no dia seguinte. O que a ciência chama de coerência, os antigos chamavam de oração silenciosa. É o mesmo princípio, alinhar sentimento, pensamento e presença até que se tornem uma só vibração. As palavras que você repete à noite são instrumentos dessa ressonância. Elas afinam o coração para o tom da fé. Cada frase positiva, cada afirmação dita com sinceridade é uma nota que ressoa dentro do inconsciente. E o que vibra dentro passa a se manifestar fora. O que se ouve com fé se transforma em emoção, e a emoção, quando sustentada, se transforma em realidade. O som da prosperidade, portanto, é o som da coerência emocional entre o que se fala, o que se sente e o que se vive. Quando o interior vibra em harmonia, o exterior começa a refletir essa paz. O dinheiro, as oportunidades, as pessoas, tudo passa a responder à frequência da sua presença. Prosperar é sintonizar-se com o que já é abundante e não tentar conquistar o que se acredita faltar. Porque o universo não responde à carência, responde à plenitude. A ressonância emocional é o segredo dos que não correm atrás da prosperidade, mas que a atraem naturalmente pela vibração silenciosa de quem vive em coerência com o próprio coração. Muitos acreditam que a prosperidade é um evento que um dia acontecerá, como se houvesse um momento certo, um sinal divino, uma condição ideal. E então esperam. Esperam a coragem, esperam o tempo, esperam o apoio, esperam sentir-se prontos. Mas a espera é, muitas vezes, uma fuga disfarçada de prudência. A mente, acostumada à escassez, cria a ilusão de que é preciso segurança antes de agir. No entanto, a vida não se move com quem apenas deseja. Ela se transforma com quem decide. A fé verdadeira é ação em estado puro. Ela caminha mesmo sem garantias. Ela planta mesmo sem ver o fruto. A Bíblia revela em Eclesiastes que quem observa demais o vento nunca semeia, e quem olha demais para as nuvens nunca colhe. Esse é o retrato da espera paralisante. A pessoa acredita estar sendo cuidadosa, mas está apenas alimentando o medo. O tempo certo não é um dia específico, é o momento em que o coração decide confiar. A prosperidade é filha da fé em movimento, não da dúvida adiada. Enquanto o medo pede provas, a fé pede passos. E é nos passos simples, muitas vezes invisíveis, que o destino começa a se realinhar. Um ato de generosidade antes de dormir, uma decisão de disciplina, uma palavra de gratidão. Tudo isso são pequenas sementes que mudam o campo interno. Cada ato consciente envia ao universo uma mensagem silenciosa: eu estou pronto. E quando essa mensagem é verdadeira, o caminho começa a responder. A mente acostumada à espera quer controlar o tempo, mas o tempo não é algo a ser controlado, é algo a ser habitado. Prosperar é viver dentro do tempo presente com integridade e direção. É agir no agora com a consciência de que o agora é o único campo fértil da criação. O amanhã nasce do que se planta hoje. Quando o ser humano compreende isso, ele abandona a espera e passa a se mover em ritmo de fé. Prosperidade não visita quem está parado porque o fluxo da vida é movimento. A abundância é uma corrente viva e só quem se move com ela é capaz de recebê-la.
Esperar o momento certo é adiar o milagre. O momento certo sempre foi agora, o instante em que a mente se aquieta e o coração decide agir com confiança. É nesse ponto que a espera se dissolve e a vida começa a responder. Porque a prosperidade não é um prêmio para quem aguarda, é a consequência natural de quem vive em alinhamento com o presente. A prosperidade não se mede apenas pelo que se possui, mas pela liberdade interior de receber. E é nesse ponto que muitos tropeçam. Desejam prosperar, mas se sentem culpados por querer mais. Essa culpa silenciosa, que às vezes nem se percebe, nasce de crenças antigas, de ideias distorcidas sobre humildade, merecimento e valor. Há quem associe o dinheiro ao ego e quem veja a abundância como algo contrário à pureza espiritual. Mas a verdade é que o dinheiro apenas amplia o que já existe em você. Ele não corrompe, ele revela. Essa culpa financeira é o reflexo de uma crença equivocada de que prosperar é trair os princípios espirituais. Muitos cresceram ouvindo que ser simples é ser pequeno, que desejar mais é ser ganancioso. Porém, há uma diferença entre ganância e expansão. Ganância é tentar preencher o vazio interno com o que está fora. Expansão é transbordar o que já está cheio dentro de si. E é nesse segundo estado que a prosperidade se torna natural, leve, silenciosa. A culpa, quando curada, dá lugar à gratidão. Em Provérbios está escrito: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem desgosto. Essa é uma das afirmações mais libertadoras sobre prosperidade espiritual. A verdadeira bênção não carrega peso, não causa culpa, não traz medo. Ela amplia a alma. Prosperar, nesse sentido, é uma expressão de harmonia com a vida e não uma ofensa à fé. O dinheiro não é o fim, é apenas um instrumento nas mãos de quem compreendeu o valor do propósito. A culpa financeira revela, na verdade, o quanto alguém ainda acredita que é indigno de abundância. É o eco das antigas vozes que associavam o sofrimento ao mérito. Mas a vida não recompensa a dor, recompensa a consciência. Quando o coração se abre para receber sem culpa, o fluxo se restabelece. A abundância, antes retida pelo medo, começa a se mover com naturalidade. Prosperar é também aprender a aceitar o bem sem se justificar por isso. Receber é uma forma de fé. É reconhecer que o universo é generoso e que você também faz parte dessa generosidade. Prosperar com propósito não é acúmulo, é expansão do bem. Aquele que prospera de forma consciente amplia o alcance da luz. A culpa limita, mas o propósito liberta. E quando a mente se reconcilia com a prosperidade, o coração compreende. Enriquecer não é pecado, é responsabilidade. Porque quanto mais você tem, mais pode servir. E servir é a forma mais elevada de gratidão. O sábio não ouve por distração, ouve por direção. Ele entende que o que entra pelos ouvidos molda o que acontece dentro da alma. Escutar é um ato criativo. É escolher o tipo de energia que se permite receber. A maioria das pessoas escuta para se entreter, para preencher o vazio, para fugir do próprio silêncio. O sábio, ao contrário, escuta para compreender, para expandir, para transformar. Ele sabe que cada palavra pode se tornar semente e cada som um chamado. E é essa consciência que o torna seletivo com o que ouve. A mente indisciplinada escuta tudo e por isso se confunde. Ela consome sons, opiniões, ruídos e termina sem saber o que realmente pensa. Já a mente treinada pela sabedoria escuta com presença. Ela escolhe sons que alimentam a fé, não o medo, que despertam propósito, não distração. Esse é o verdadeiro poder da audição consciente, transformar o simples ato de ouvir em uma prática espiritual. Porque o som certo não apenas acalma a mente, ele reorganiza a alma. Em tempos de tanto barulho, ouvir com intenção é um gesto de coragem. É recusar a superficialidade e buscar o que realmente nutre. O ouvinte sábio não se contenta com o ruído motivacional que excita por um instante e esvazia depois. Ele busca o som que sustenta, o som que ancora. Substitui o estímulo pelo silêncio.
apressa pela contemplação. Ele entende que prosperar é também aprender a ouvir o que não grita, o que fala através da serenidade, da intuição e da coerência. Escutar é construir. Toda vez que você ouve algo, está edificando dentro de si uma estrutura de pensamento. Se o som é de amor, constrói confiança. Se o som é de escassez, constrói medo. O ouvinte sábio sabe disso e, por isso, protege o seu campo auditivo, como quem protege um templo. Ele entende que a mente é um altar e que o que entra por esse altar se torna parte do que ele manifesta no mundo. Ouvir com sabedoria é, no fundo, uma forma de orar. É permanecer presente, receptivo e atento ao que realmente tem valor. O som certo transforma o silêncio interno em morada de paz. E é desse estado que a prosperidade nasce, não como um prêmio, mas como uma consequência natural da harmonia interior. O ouvinte sábio não ouve para fugir do mundo, ele ouve para lembrar-se de si, porque aquele que ouve com consciência começa, pouco a pouco, a escutar o próprio destino. Há um momento em que o esforço deixa de fazer sentido. É o instante em que a pessoa percebe que não é a força que move a vida, mas o alinhamento. Quando a mente e o coração passam a vibrar na mesma frequência, o destino começa a responder de forma diferente. As portas que antes pareciam fechadas se abrem sem esforço. Os caminhos que antes pareciam confusos ganham clareza. Prosperar não é um prêmio por lutar mais do que os outros. É o resultado natural de quem vive em coerência consigo mesmo. O inconsciente é como um rio subterrâneo, silencioso, constante e poderoso. Ele guia a direção das águas da vida, mesmo quando a superfície parece calma. Quando há conflito interno, o rio perde sua força, mas quando há alinhamento, tudo flui. Napoleon Hill chamava esse estado de poder do pensamento dirigido. Uma fé aplicada com clareza e emoção congruente. É o ponto em que a razão e a fé deixam de se opor e passam a se complementar. Nesse estado, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Eclesiastes ensina: pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão. Essa frase é um lembrete sobre constância. A mente alinhada não age por ansiedade, mas por continuidade. Ela semeia com calma, confia no processo e mantém o movimento, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Prosperar é isso, permanecer fiel à semente, mesmo na ausência da colheita, porque a coerência interior é o verdadeiro solo fértil da abundância. Quando o pensamento, a emoção e a intenção caminham juntos, o universo responde com precisão. A vida se reorganiza ao redor dessa nova vibração. O que parecia coincidência passa a ser sincronia. O que antes era luta torna-se fluxo. Não há mais necessidade de provar, de forçar, de correr. Há apenas a serenidade de quem sabe que o seu interior está em ordem e que o exterior apenas espelha essa harmonia. Alinhar a mente é um ato de reverência à própria alma. É compreender que não se trata de conquistar o mundo, mas de se tornar parte dele em plenitude. Quando o interior se acalma, o destino se reestrutura. Quando o coração confia, a realidade se expande. E é nesse silêncio lúcido que a prosperidade floresce, não como um evento, mas como um estado permanente de harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se vive. No fim de tudo, o que você ouve é o que o seu coração ora em silêncio. Cada palavra, cada som, cada intenção que chega aos seus ouvidos se transforma em vibração interior. E é dessa vibração que nasce a vida que você experimenta. O som molda a mente molda as emoções, e as emoções moldam o destino. Essa é a cadeia invisível que conecta o mundo espiritual ao mundo material. Prosperar, portanto, é aprender a escutar o que fortalece, o que edifica, o que traz paz. A sabedoria bíblica resume esse mistério em uma única frase: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, na linguagem espiritual, é o centro da consciência. É nele que o som se transforma em sentimento e o sentimento em criação.
Guardar o coração é, então, escolher o que se permite ouvir. Porque o que se ouve com fé se transforma em oração. E a oração, quando silenciosa e sincera, é respondida pelo próprio movimento da vida. Sêneca disse: "Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai." Essas palavras soam como um eco atemporal de sabedoria. O vento é o som do universo em movimento. Ele sopra em todas as direções, mas apenas quem tem um propósito definido consegue usar sua força a favor. Da mesma forma, o som que chega até você pode ser vento que dispersa ou vento que conduz. A diferença está na clareza interior, na capacidade de discernir o que te alimenta e o que te dispersa. Escolher o som que molda a fé é escolher o rumo do amanhã. É compreender que cada palavra ouvida, cada pensamento aceito, cada emoção nutrida é uma semente lançada na terra fértil da consciência. Quando o som é puro, o fruto é leve. Quando o som é confuso, o fruto é amargo. E por isso, cuidar do que se ouve é cuidar da própria alma. O som é oração quando desperta presença, gratidão e propósito. Que a sua escuta se torne sagrada. Que o silêncio volte a ser seu aliado. E que o som que te acompanha à noite seja aquele que acalma, eleva e renova. Porque prosperidade não é sobre conquistar, é sobre alinhar. Alinhar o que se ouve, o que se crê e o que se vive. E quando esse alinhamento acontece, a vida deixa de ser busca e se torna resposta. Tudo ao redor se reorganiza. O som se torna prece e a prece se torna vida.